Uma outra coisa também que me perguntam muito é sobre como calçar o gabinete para colocar. Eu costumava erguer, punha umas madeiras em pé assim, travava. Alguns, é uma coisa engraçada, eles levam um macaco sanfona, aquele macaquinho que vai subindo, também é uma ideia, mas é uma coisa pesada. Eu um tempo aí comecei a fazer, pegava 2 retalhos de madeira velha que você vai jogar fora, isso aqui até é grosso, pode ser de 10 milímetros, de placas 10 milímetros, você faz isso aqui nele, ó. Faça isso, é fácil de transportar. Você vai fazer um X, faça 1 ou 2 se você precisar. Se por acaso aqui normalmente tiver 20, um padrão de 20, você corta isso aqui com os 18 ou 19 de altura. Você consegue erguer o gabinete, lógico, se tiver a pedra aqui ela não vai entrar. Talvez você tenha que fazer isso, erguer, mas ajude muito. Só que tem que ser uma altura, se tiver um cheio para baixo, ele tem que ser para baixo do cheio, senão você não consegue tirá-lo. Põe isso aqui em cima, depois com o auxílio de uma chave, você só põe bem no meio do gabinete e com a cunha lá no meio você suba para auxiliar a parafusar o gabinete. Ajuda muito. Acabou de usar, tira, faça algumas peças dessas, não é coisa ruim de transportar, ó, facinho de fazer. Ajuda muito também, ó. Uma outra dica, quem não tem experiência em colocar gabinete, o que acontece? O gabinete, como eu falei, nessa parte que tem a cuba, água, a gente não coloca fundo. Então, essa peça ela fica mole de assim e de assim, porque não tem uma tábua, uma placa inteira aqui em cima, então isso aqui fica mole. A hora que você prende aqui no canto, isso aqui fica para lá e para cá. Acontece que algumas paredes, os pedreiros não capricham muito aqui porque é debaixo de pedra e tal, então as paredes às vezes não estão niveladas. No prumo, no caso não é nível, é prumo, 90 graus do nível. Então o que acontece? Você vai colocar uma peça dessa aqui. Se não tem esse L, você encostou, vamos supor que aqui fosse parede. Eu vou priorizar, vou encostar no lugar, eu dou uma olhada lá se está bem no nível, aquela parede está no prumo, eu vou priorizar lá. Deixa as portas, ó, é importante isso, você deixa as portas, quando vier da marcenaria, sem regulagem nenhuma, tanto de assim, como de assim. Por quê? Porque sem a regulagem, você tem a certeza que o que ela estiver cobrindo aqui está cobrindo embaixo. Você vai saber o esquadro. Então você vai, essa parte da frente aqui, ó, se você pôr o gabinete e ele ficar mole aqui, você tem em algum lugar aqui, ó, pegar um pouco de cola com a plaquinha, encostar e dar uma prendida na pedra. Senão ele sai fora, porque ele não tem travessa, não tem placa aqui. Vocês podem olhar, tem placa embaixo, travou. Em cima não tem. Então se você pegar aqui e empurrar um gabinete sem a placa de cima, que o gabinete não pode pôr, ele vai mexer. Às vezes você regulou, alguém deu uma pancada lá, saiu fora. Se tem parede aqui, tudo bem, você vai parafusar na parede, ele não vai movimentar. Se não tem os dois lados da vista, isso aqui movimenta. Ele vai dar uma cedida um pouquinho, pode ser que ceda. Então, põe em algum lugar que você sabe um pouco de cola de fórmica, não põe a cola branca. A cola de fórmica com a plaquinha encostando nos dois para dar uma travada. Aí ele não vai mexer. Não precisa parafusar nada, é só você pôr uma cola para dar uma sentada, ele não mexe. Aí sem a regulagem é importante isso, ó. Você vai ver aqui, ó, precisa, as portas tem que estar, se estiver encostado aqui, tem encostado embaixo. Deixa uma folga de pelo menos uma fita plástica, aqui e aqui, ó. Você consegue ver isso por aqui, ó. Você enfia a cabeça por dentro aqui, olha, com a porta fechada, bata para lá e para cá, deixa por igual. Aí você vai pôr o gabinete, você vai ver. Se as portas estiver, por exemplo, essa para cima, essa para baixo, você tem que empurrar para cá. E ver se está no nível. Se estiver no nível, aí é problema do esquadro da peça. Mas normalmente tem que alinhar aqui. Agora, se você pôs a peça, vamos supor, aperta as portas. Agora, não pode, aqui tem que estar regulado. Não pode estar maior em cima e menor embaixo. Tem que estar certo. Se estiver encostado aqui, tem que estar encostado aqui. Se estiver aberto um pouquinho aberto. Todas elas. Se tiver um monte de porta, todas. Aí você passa isso na porta. Vamos supor que essa está encostada e essa está assim, ó. Encostou aqui, é o que? O gabinete está torcido. Então você vai ter que trazer essa peça para cá até as portas, até você ver que as portas estarem corretas. Aqui, ó. Aí você talvez vai ter que pôr cálculo atrás. Então vocês vão pegar experiência nisso.
Não é coisa complicada não. Prioriza lado à vista. Lado à vista, pega um nível, dá uma conferida, ó, um nivinho desse, pode ser, esse aqui muito grande, tem um menor, mas não sei onde está, peguei esse mesmo. Dá uma olhada lá, lá precisa estar mais ou menos no nível. Se a parede estiver muito torta, avisa o cliente, a tua parede está torta, tal. Aí você tira a responsabilidade tua. E aqui você vai seguir o alinhamento das portas. Então, se as portas estiverem corretas, você faça isso. Isso serve para todos os armários que você vai fazer. Só que gabinete é complicado. Quando é um armário que tem a placa, você só puxa um lado e ele acerta tudo. O gabinete não. Às vezes tem que pôr um calço nessa peça. Se vamos supor que tem mais duas portas para lá, essa peça às vezes tem que levar para cima ou trazer para cá. Se você tiver que levar essa peça para trás, não vai dar, porque se ela tiver com o bico encostado na parede. Então você vai dizer, você traz todo o conjunto embaixo um pouquinho, põe um calço lá, uns 2, 3 milímetros, e empurra esses outros, depois dá um jeito de arrematar lá. Porque você não vai conseguir regular a porta. Você põe isso aqui torto, você vai arrumar aqui, que o cliente não vai querer isso aqui torto. Só que aí você vai transferir a tortura para cá. Aí aqui vai encostar, aqui vai ficar aberto, o cliente não vai aceitar. Aí você fala, é a tua parede que está torta. Não é assim, ele mandou fazer um móvel sob medida. Eu estou falando em móveis sob medida. Mandou fazer um móvel sob medida, ele não quer saber disso. Você tem que dar um jeito e deixar o móvel legal. Você deixou torto, pode ser que você vai ter problema. No móvel desse, por exemplo, que é de canto, tá? Não tem muita coisa, porque esse móvel aqui, ó, esse móvel trava esse, ó. Vocês podem ver que tem um canto aqui, ó. Quando eu colocar esse móvel aqui, tem que estar nivelado, tem lá. Então, esse móvel trava esse. Aí, se ficar torcido, eu não vou poder mexer muito aqui. Aí eu tenho que mexer do lado de cá. Aí vocês vão ver, colocar e dar uma olhada. Pode parafusar normal, só que aí, se tiver que mexer um pouquinho, solta o parafuso e põe um calcinho. É coisa pouca, uns 2, 3, 4 milímetros você consegue resolver isso se ficar. Então, para quem não tem experiência, eu dou essas dicas aí. Nessa parte, outra parte, mesma coisa. Esse aqui já tiver uma placa em cima, é mais fácil. Você vai calçar só um bico se a porta ficar. Colocou o gabinete aqui, por exemplo, não tem porta. É fixo. Coloca o gabinete, veja a porta se ela está igual aqui. Isso é fácil de ver. Abre um pouquinho aqui, ó, fecha o olho e veja a junta pela claridade. É mais fácil você ver que você não consegue olhar. Abre um pouquinho, olha aqui, ó, você vai ver o friso da porta, entre a porta e o batente do armário, a parte da frente do armário, você vai ver a folga, tem que estar igual. Se tiver igual, arrume. Depois você vai regular. Bateu aqui, ó, vamos supor que está muito aberto, você tem que empurrar para lá ou trazer a parte para cá, sendo que essa você não pode mexer. Se puder mexer, você mexe. Então dá uma olhada nisso. Porque acontece, arrumou, está muito torto, você vai ter que, vamos supor que a porta está aberta aqui, está fechada aqui, aberta lá embaixo. Para fechar o bico, você vai ter que trazer para cá essa parte. Só que aí o que acontece? Vai ficar um buraco enorme aqui fechado. O cliente vai olhar e falar, eu não quero isso. Tem razão, ele mandou fazer um armário, não é para ficar um armário qualquer se eu colocar. Outro detalhe, fogão. Muita gente apanha para pôr a caixa de fogão. Caixa de fogão também é uma peça que vem, ela é toda mole. Precisa ter isso, você tem que prestar muita atenção. Se o cara colocou a pedra antes, a pedra tem que estar alinhada com essa. Se tiver desalinhado uma pedra para lá, outra para cá, se o cara pôs fora de nível, você confere como? Pega um nível, olha aqui, ó. Olha aqui, você vai saber, tem que estar igual as duas. Se não tiver, senão você pega duas madeiras galgadas aqui igual, fecha o olho aqui entre as duas, alinha uma pela outra, você vai ver. Se, por exemplo, ele tiver assim, ó, uma para lá e outra para cá, o fogão vai ficar sambando aqui. Aí já não é problema teu, você tem que mandar o cara arrumar a pedra. Vamos supor que está tudo alinhado, ou a pedra está um pouquinho caída para frente, um pouquinho caída para frente aqui. Você tem que usar, se tiver nivelado aqui, ó, no nível certinho, bota o nível de pé, pega o nível, aí você vai pôr o nível, olhar por essa parte aqui, ó, que é o prumo, tem que estar prumado, para dar esquadro. O fogão tem uma esquadria aqui, ó. Esse L aqui está no esquadro. Então é importante, você se não tiver, leva uma placa de madeira, veja que está no esquadro. Tem que estar no esquadro. Se você colocou isso aqui fora de esquadro, vai encostar o fogão, vai ficar um buraco enorme aqui, vai encostar lá ou encosta aqui e fica aberto lá. Também não, você vai ter problemas. Importante, essa parte aqui, ó,
como tem um nicho, eu tenho um espaço aqui e um espaço aqui. Você tem que prestar atenção, isso aqui tem que estar nivelado, porque quando você pôr o fogão, vamos supor que você pôs o fogão ficou torto assim, ó. Vamos supor que o fogão, colocou o fogão ficou torto assim, ó. Ou a peça ficou torta. Então você tem que ver o que está errado. Se for a pedra, você fala porque é a pedra, não posso acompanhar. Vamos supor que esteja no nível aqui, aí é problema teu. Você vai ter que alinhar o gabinete por aqui, ó. Não vai deixar um espaço maior aqui, menor aqui, vai dar zebra. Aqui de lado, ó. Alguns fogões, essa pedra eu mandei fazer sem o rebaixo aqui. Então ela vem boleada aqui, aqui o cara deixou quadrada para não ficar o buraco. Não manda bolear até aqui, aqui vai ficar o buraco. Se bolear tudo, tem que fazer um dente. Fez o dente, mais complicado, porque você não vai poder pôr essa madeira. Aqui no caso a gente optou deixar assim. Aí que eu fiz? Eu fiz uma madeira em postiforme. Eu ajustei essa madeira aqui. Porque é muito difícil conciliar aqui, o alinhamento daqui com o fogão. Nunca dá certo. Aqui às vezes dá uma medida, aqui dá uns milímetros maiores. Então nessa madeira eu ajusto no local e colo ela no local. Coloco o fogão sem a madeira, pego a madeira um pouquinho maior, dou uma preenada e encosto aqui. Normalmente é feito assim. Se você achar algum jeito mais fácil de fazer, então você não vai querer trazer isso pronto, que é impossível você fazer. Aqui é uma medida, aqui é outra, vocês vão ver, quem não tem experiência, vocês vão ver que isso aqui é um saco para colocar. Então você tem que ter um parâmetro, essa peça aqui você tem que ter um jeito de você dar uma ajustada. Um pouquinho para lá, um pouco para cá. Não tem outra forma, porque eu falo do esquadro, então você tem que botar o esquadro aqui para ver. Bom, ainda falando sobre parafusar armário, uma coisa que do tempo para cá eu tenho feito e tenho amenizado isso, de descer um pouco, que é uma coisa normal, vocês podem fazer. Aqui a gente tem eu acabei de tirar essa porta que eu estou arrumando aqui. Toda vez que você colocar o armário, ele nunca vai encostar lá no teto, porque existem diferenças de altura, sempre vai ficar um buraco. Então o que você pode fazer para amenizar aquele negócio do armário abaixar? Pois os parafusos maiores e aqueles outros de travar, o ideal seria até antes de pôr os de travar. Você põe aqueles de cima primeiro, que ele vai já descer um pouco. Se você tiver espaço para colocar, você vai pegar uma chave bem firme, encosta aqui, ó. Se tiver um espaço, aqui tem que ser laje, não pode ser estuque nem gesso. Por gesso você não pode fazer. Enfia uma ferramenta onde tem os montantes, por exemplo aqui, e aqui, ó, sempre onde tem os painéis próximos. E empurra esse armário, faça isso, ó. Põe um calço conforme com alguma madeira e você consegue, pode dar uma forçada que vocês vão ver que ele vai abaixar. Aí isso vai fazer o quê? Vai evitar que esse armário abaixe, que é normal ele abaixar, só que ele está sem peso. Com o tempo vão encher de peso, a bucha ela é impossível, ela vai abaixar um pouquinho. Então, se você fizer isso aqui antes de pôr, quem vai fazer armário que tem arremate em cima? Antes de você arrematar, faça isso, põe a chave, ó, force. Ele vai dar uma baixada, aí ele vai dar uma estabilizada. Aí você coloca o arremate que acontece isso dele descer. Essa cozinha aqui tem 17 anos e eu não fiz isso. E ela cedeu um pouco. Isso é normal por causa do tamanho. Então isso aqui ameniza um pouco. Outra coisa sobre alinhamento. Esse armário, por exemplo, é um armário que vai no meio. Se é um armário que eu vou trazer da marcenaria pronto, todo acabado, como ele não é à vista no lugar, não tem muito problema. Agora se eu peguei com um cliente, falei, ó, não vai ficar nenhum buraco em volta, não vou pôr massa. E tem paredes, vocês vão deparar muito com isso. Tem algumas paredes que elas são torcidas. Aí você parafusou lá, você vai parafusar aqui embaixo, ele vai estar legal. Mas vamos supor, você colocou aquele detalhe, deixa as portas sem regulagem, acertada aqui. Tá? Aí as portas ficaram assim, ó, aqui tem um dente. Eu pus um calço, como ele já tinha, esse aqui já tinha calço, eu coloquei fórmica depois, era da época que a gente punha fórmica no local para não ficar os buracos. Aí vamos supor que você colocou uma peça dessa, ele ficou torto. Aí essa porta, vocês podem ver que essa porta bate, ó. Lá está encostada, mas aqui, ó. Aí pode ser que aconteça isso, ó. Ela está na oficina arrumando as portas. Aqui está aberto. A hora que eu empurrar aquela parte, eu pôr um calço do lado de cá, ó, vou pôr um calço do lado de cá, ela vai arrumar.
Só que na hora que eu pôr um calço do lado de cá, o que que é isso? A parede está tá torcida. Esse armário é muito pequeno, não dá muito isso, mas se tiver um armário, por exemplo, desse tamanho, de 4 portas, acontece. Aí o que eu vou fazer? Para me arrumar isso, eu tenho que trazer lá em cima para cá. Aí eu vou olhar de lado, a porta vai estar aberta, que vai estar encostada. O cliente não vai querer. Aí eu tenho que colocar um calço ali, ou se aqui não tiver encostado, eu encosto aqui. Aí vai arrumar isso. Então, como eu coloquei um calço, eu vou tirar. Se eu não tivesse esse calço, eu teria que colocar do lado de lá. Vou tirar o calço e vou arrumar, ó. Aí, no caso, eu teria que colocar, se eu tivesse empenado, eu teria que pôr um calço desse lado aqui. Essa parte vai sair fora da parede e vai ficar um buraco aqui lá encostado. Se você trouxe todo e pronto, falou com o cliente que é mais ou menos assim, não tem problema nenhum. Se não, se você vai fazer um tamponamento, traz um pouquinho maior, ajusta esse tamponamento no local, se puder, você tira esse problema de ficar o buraco. Uma maneira fácil de vocês verem, quando você tem vários armários com várias portas, às vezes você não consegue olhar se ela está encostada para lá ou para cá, aquilo que eu falei da porta está alinhada. Uma maneira bem fácil é isso, você tira, onde tem duas portas, abre uma, aqui não vai ter nada, você enfia a cabeça por dentro, você consegue ver uma linha clara entre a porta, faça isso, deixa uma porta, onde tem uma só não tem jeito, você põe, você não consegue ver, enfia uma fita plástica aqui, você vai saber se está folgado ou não. Onde não tem, mais fácil de ver é isso, ó. Você enfia a cabeça aqui por dentro, você vai ver um friso clarinho, que é a folga entre aqui e aqui. Deixa embaixo igual em cima, antes para parafusar o armário, depois você vai regular normal. Aí você vai saber se aqui está encostado ou não. Isso só para saber se não está torcido. Então é uma dica boa que eu dou, ó. Olhando aqui, não sei se na máquina vai conseguir ver isso. Por dentro. Ó, dá pra ver a junta lá, ó. É que essa porta é de vidro, mas se for uma porta, tem claridade. Se for uma porta fechada, ó, você vai fechar, você vai ver aquela junta lá legal, ó. Então dá pra você ver se a porta tá alinhada. É isso aqui que eu tô falando, esse alinhamento, que às vezes você não consegue ver. É importante quem não tem experiência. Normalmente, os azulejos, se você andar com nível e tal, os azulejos são colocados no nível, logicamente, em pé vai dar os 90 graus, prumo. Um armário desse, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Então eu procurei seguir, como ele calhou de pegar nesse friso, eu segui o friso. Então você seguindo o friso, o armário vai estar, lógico, deu uma conferida, mas normalmente, vamos falar, 98, 95% dos azulejos estão nivelados. Você vai pelo friso, tá? Tanto aqui nivelado e aqui 90 graus, se o cara não fez besteira. Essa parte é a mesma coisa, aqui não calhou, quando calha de ficar bem próximo do friso do azulejo, mas no caso aqui eu marquei numa medida daqui, marquei lá, marquei aqui. Aí fica, você sabe que o armário está nivelado. Se tiver muito próximo, se você deixou alguma coisa desnivelado, vai ficar, não adianta, não pode acompanhar teto. Teto não dá nível. Ah, acompanhei o teto, porque o teto está torto, o cara não vai querer. Você vai ter que seguir a medida aqui. Lá tem uma medida que tem que ser outra. Normalmente, isso serve para todos os armários que vocês forem colocar. É outra coisa importante. Vai medir uma cozinha grande que nem essa. Tem aí um friso do azulejo, por exemplo. Pega uma faixa de azulejo, antes de medir. Sem ter nada na cozinha, tem o azulejo. Você sabe se o teto está subindo ou descendo. Como partindo do princípio que a linha do azulejo está nivelada, não está? Se a linha do azulejo está nivelada, meça lado esquerdo, por exemplo. Ali tem a porta, eu não vou medir, mas eu tenho outro lado. Posso medir aqui, meço aqui. Deu, vamos lá, 1,2 m. E lá deu 1 metro. Então, é quase certeza que lá está caindo 1 metro. Então, em vez de eu fazer o armário, está caindo 2 centímetros. 1,2 m aqui, 1 metro lá. Então lá está mais baixo 2 centímetros. Então não vou fazer o armário com 1,2 m. Vamos supor que a pessoa quer que o armário seja exatamente no friso para cima. Se eu fizer o armário com 1,1 m, cheguei na obra, não prestei atenção, lá tem 1 metro. Eu vou ter que cortar
para subir o armário. Faço o armário com 1 metro, ou 99, ou 99,5. Sei que lá vai ter meio centímetro e aqui vai ficar 1,5. Aí eu tiro essa diferença num arremate se tiver. Se ele vai até o teto, você é obrigado a pôr um arremate. Você não vai conseguir pôr o armário, a não ser que seja desses lojas planejados que eles encostam lá e falam, a parede é torta, é assim mesmo. Então não é. Você vai trabalhar sob medida, fazer um armário melhor, vai cobrar um preço melhor, você tem que fazer o armário corretamente. Então, as dicas que eu estou te dando é para armário sob medida. Então, se baseia antes de fazer na linha do azulejo. Então, se está baixo, marque no papel. Lá tem a parede, o teto está 2 centímetros maior, está meio centímetro maior, está 1 centímetro maior. Coisa de 1,5 centímetro não tem problema, mas mais que 1,5, 2 centímetros, você vai ter problemas. Então, leve o arremate, se tem 2 de folga no canto, leve um arremate uns 3, 4 centímetros maior para você cortar no local. Também dá para fazer um exemplo. Esse armário, diferente do gabinete, ele tem uma placa e uma placa aqui. Ele está solto da parede, está com o pé, mas dá para ter ideia. Cheguei na obra, lá na oficina, como era um armário solto, todo à vista, regulei todas as portas, está no esquadro, está bonitinho aqui. Mas vamos supor, parafusei lá. Vou deixá-lo fora para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Estava certinho na oficina, as portas, os bicos todos encostados, alinhados. Pus na parede, aí ficou assim, ó. Não tão assim, ó. Não sei se conseguem ver, ó, mas ó, o que aconteceu? Encavalou, essa porta abriu, essa veio para cá, ó. Significa o quê? Eu tenho que levar essa parte do armário para lá ou trazer aquela parte para cá. Aí tem que ver o que é melhor. Lá, não vou conseguir regular. Vou conseguir regular, mas para me acertar isso, o que eu tenho que fazer? Tem que trazer essa porta para cá, trazer essa para cá. Aí essa diferença aqui na gaveta, eu não vou conseguir levar a gaveta. Aí vai ficar menor aqui, maior aqui. Como é que eu corrijo isso? Nesse caso, eu teria que colocar um calço no lado de cá, embaixo, lá atrás, no fundo, na parede aqui, ó. Um calço aqui, para alinhar. Aí ele vai arrumar. Vou voltar o pé no lugar que era, vocês vão ter uma ideia. Isso é um exemplo, se a parede, vamos supor, você pôs na parede e ficou dessa forma. Você não vai conseguir regular as portas. Você consegue regular, mas vai ficar torto. Aí eu boto um calço até ficar assim, ó. Aqui ficou alinhado, ó. Porta, ó, não tem, ó. Tudo certinho, ó. Você aperta. É assim que o armário tem que ficar. Com o calcinho que eu coloco lá, resolve tudo. É isso que eu falo, alinhamento das portas. Fica mais fácil de você regular depois. Se você conseguir botar esse calço, você vai ter menos problema para regular as portas. E aqui um exemplo sobre aquilo que eu falei. Você estiver regulando uma porta, aqui vocês vão possível ver, ó. Ó a junta lá, ó. Tá vendo? Aqui já está mais escura, só abrir uma porta, ó. Tem 2 portas, eu abro uma porta, aí eu regulo a dobradiça lá, ó. Tem umas dobradiças que com martelo é normal. Você bate com o martelo para cá, ela vai. Você bate com o martelo para lá, ela vai. É mais fácil. Deixa um pouquinho solto o parafuso de trás, é mais fácil de regular assim. Não tem problema nenhum. Não dê pancada firme, não tem problema. Mas, ó, pelo esse friso, você consegue ver, ó, se está por igual ou não. Porque às vezes você não consegue olhar aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Mas vamos supor que você esteja num lugar que tem uma porta encostada na outra, você não vai conseguir ver. A outra é a mesma coisa. Abro essa daqui, fecho essa. Olha lá, tá o friso. Nesse caso aqui ela tá, regulei, ela tá um pouquinho aberta em cima, ó, dá pra ver, ó. Aí eu chego aqui, enfio a mão lá com a chave Phillips ou com o martelo, bate a dobradiça um pouquinho pra lá, um pouco pra cá. Uma dica legal. Dei essa dica pros alunos lá no Senai e acharam ótimo. Isso eu passei muito até pegar essas dicas. Então estou dando aqui de bandeja para quem está começando, quem não sabe disso daí, pegar e trabalhar de uma maneira mais fácil. Valeu?